também. Com certeza. Não foram somente jogadas que o Atlético errou do nada. Mas esse é o jogo do Então Ramon teve um Dias jogo esse, do pô. Ramon que forçou o erro do Atlético. Então quando ele diz que foram jogadas criadas assim de absolutamente nada, eu discordo nesse ponto. Acho que teve em algumas oportunidades foram erros realmente isolados do Atlético, em outras o Corinthians forçou esse erro. O Corinthians teve 2 oportunidades claras de gol também, que eu pretendo citar aqui mais pra frente. Aliás, eu já vou citar agora. Teve uma que o Rian pega aquela bola ali na área do Atlético Mineiro, e se é um cara um pouquinho mais experiente, ele conseguiria reverter a gol aquilo. E teve outro lance que passou nas costas, acho que foi do Romero, não sei de quem que foi, que a gente viu aí no lance, que a bola passa nas costas dos jogadores. Bom, no mais é o seguinte, Dava, o Atlético conseguiu fazer 2 gols de pênalti, 2 gols de pênalti pra mim claríssimos, não tem discussão, concordo nesse ponto com o nosso amigo Matheus. Eu até queria poder discordar e levantar a discussão, principalmente pelo choro dos gremistas aí que teve na semana passada, mas pra mim foram 2 pênaltis claros, tá? Nesse ponto não tem o que discutir. Agora, uma coisa que dá pra deixar a gente feliz, cara, é que o Corinthians tem jogado bola. E aí eu não tô falando de nível técnico absurdo, de show. Tô falando que tá sabendo o que quer. Os jogadores sabem pra onde correr, os jogadores sabem se posicionar, os jogadores sabem como voltar pra fazer a marcação. Então, esse bloco que o Ramon Dias montou é muito interessante, porque há tempos a gente não via jogadores sabendo o que fazer na hora de fechar esse bloco de marcação, né? A entrada do Alex Santana dá um puta corpo pra esse meio de campo do Corinthians. Ele, junto do Ranieri, faz um bom meio de campo ali que conseguiu segurar o Atlético o jogo inteiro pra mim. E o Atlético, lembrando, Hulk, Paulinho, Arana, jogando em casa. É um time que tem obrigação de vir pra cima. Sim. E tentou de tudo. E não conseguiu passar. A única forma que passou, ou hora ou outra, conseguiu realmente furar o bloqueio do Corinthians, foi na hora do pênalti, ali não tem o que fazer. Aliás, o Garro foi bem garoto, fiquei putaço com ele. Só que o cara, 1 minuto depois, vai lá e manda uma bola açucarada pro Yuri, que tem que ser dito. Tá fazendo os gols, cara. Só que esse moleque, ele é tão azarado, que quando ele faz gol, a gente perde. E quando ele desempenha bem, o Corinthians perde, não tem muito o que se fazer. Agora, quando a gente vai analisar o desempenho, Dava, geralmente eu chego aqui putaço, porque o Corinthians é um time omisso, é um time que, porra, na maioria das vezes, só falta botar a roupinha de couro pra apanhar de cinta dos adversários. Essa é a grande realidade. Só que os últimos jogos do Corinthians não, tem uma postura diferente. Quero dizer que o Ramon Dias é o melhor técnico do mundo? Não, mas pelo menos a gente tem um padrãozinho ali sendo implementado. Perdemos, o que muda completamente a visão de muitos torcedores, porque aí já não vai valer mais. Mas pelo menos ontem eu não tenho muito do que chegar aqui e falar, tal fulano, o time foi uma merda, porque não foi, o time jogou bem. O time jogou bem, perdeu e jogou bem. A análise que tem que ser feita perdeu, mas jogou bem, foi um bom desempenho do time. Agora, dentro de campo, teve ali interferências de jogadores que tomaram decisões completamente ignorantes. O Garro, não existe ele abrir a mão, porra, pra te desviar a bola de uma falta que não, com todo respeito, aquela bola ia ser uma defesa, ia ser uma defesa tranquila pro Hugo. E o segundo pênalti também, cara. Você pode tentar discutir que não sei o que lá. Cara, é óbvio. Quem foi o Paulinho? É óbvio que o Paulinho ia cavar aquilo. Mesmo que não fosse nada, se a gente não encostasse, ele ia se jogar ali na área, porque você é manjado, cara. Muito manjado. Bola jogada ali, você acha que o cara não vai cavar? Pelo amor de Deus, cara. Aí o zagueiro tem que ter a percepção de, porra, esse cara ele vai se jogar. Esse cara ele vai cavar alguma coisa. Foi o André Ramalho. Tá. Foi no Bom André zagueiro, Ramalho. Bom tá? zagueiro. Bom zagueiro. E nesse jogo também estava bem, tá? O André Ramalho. Mas ele tomou um ato que influenciou no resultado final da partida. Então, não vou reclamar não, cara. Jogou bem. E se continuar jogando assim, é time pra ficar pelo menos ali em 11º, em 10º, pra não cair. Eu acho que jogou bem contra o Atlético Mineiro, que é um bom time. É um time, eu zoo aqui o Matheus, mas é um time bem arrumadinho, é um time montado e tem jogadores que desequilibram, cara. O Paulinho, o Hulk e o Arana são esses caras pra mim. O próprio Scarpa, que vem mal, que a gente falou, é um cara que pode desequilibrar. Então, assim, no geral, pra mim, o time jogou bem, sai com a derrota, e aí fica aquela sensação, de que adianta jogar bem se perdeu. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Exato, jogou como nunca, perdeu como sempre. Mas eu achei tranquilo pra mas, assim, não cair. Era um time que tava bem ontem. Gostei do time que jogou ontem e eu espero que peguem esse jogo como exemplo, que é contra uma boa equipe, e que dê continuidade. Porque já ganhou do Bahia lá, o que foi um grande resultado. Esse jogo aqui, cara, essas interferências poderia ter ganhado. E fora de casa. Isso a gente tá falando de um Corinthians que até semana passada não conseguia fazer gol dentro de casa, não conseguia nada. Não conseguia andar em campo. Então, assim, a gente tá falando de um time que, pra mim, jogou melhor do que o Atlético este jogo na maioria do tempo do jogo e poderia ter saído com a vitória. Agora, por decisões bobinhas de alguns jogadores do Corinthians, gerou os 2 pênaltis pro Atlético Mineiro.
que resultou em 2-1. E é confiança também, né, John? Ah, e sobre o Fausto Vera, achei que foi o mesmo Fausto Vera. Nisso eu não vou concordar não, Matheus. Achei que foi o mesmo Fausto Vera. Assim. Talvez você não tivesse a percepção, porque eu vi bastante esse cara jogando. Quando ele chega com o Vitor Pereira, que aliás é ele que manda trazer, ele tem um desempenho legal. Porque ali o Vitor Pereira já trouxe ele com a mentalidade de utilizar ele daquela maneira. Depois que sai o Vitor Pereira, ninguém consegue mais utilizar o Exaustinho. Ninguém conseguiu mais usar ele da forma que tem que utilizar. E ele é um volantão, pra mim, ele é um volantão que dá pra você... Bom, depende de como você vai querer utilizar ele. Eu não acho que ele tem uma boa saída de bola, eu acho que ele tem um bom domínio e eu acho que ele é um cara pra ficar realmente grudado ali no meio de campo. Ele não é aquele volante que vai chegar direto na área. Igual eu vi ele fazendo lá. Por quê? Porque não funcionou desde os vídeos que eu vi, porque no vídeo o cara é o Messi. Ah, claro. Os vídeos que eu via dele lá na Argentina, no Argentino Júnior, toda hora ele chegava. Cara, no Corinthians não chegava uma vez. Nem com o Vitor Pereira que trouxe ele. É um jogador que tem uma boa tomada de bola, ele consegue fazer uma contenção nos adversários. É um jogador que é pra jogar realmente no centro do campo. Saiu dali, cara, é só pataquado. Cara, o negócio é que assim, e é claro, o Corinthians agora tá em reconstrução e tal, o Ramon tá dando a cara dele, mas o próximo passo que eu acredito é justamente isso aí. Você tem um time que você vai enfrentar, que você tem o Hulk e o Paulinho, cara, uma hora esses caras vão arrumar um espaço. Porque os caras são diferenciados. Então, uma hora arruma espaço, então tem que ter calma quando isso acontecer, né? Porque você fica num sistema e fica aquela coisa assim, não, aqui ninguém... A gente tem que segurar e tal, não sei o quê. Uma hora passa, e quando passar, você tem que ter um plano pra aquilo ali também, né? Tem que ter paciência e tal. Eu acho que uma hora chega. Eu acho que uma coisa... Tipo, eu concordo, João. Eu não discordo, não. Tipo, que você falou que o Corinthians proporcionou os erros. Eu tô totalmente de acordo, assim. Eu acho que o estilo do Ramon é esse, e eu acho que o Ramon, no primeiro tempo, ele deu um nó no Milito em relação à marcação, assim. Ele conseguiu não deixar espaços, e o Atlético, por o gramado ser ruim, toda vez que a bola chegava, o cara não conseguia já girar com a bola rápido. Ele dominava a bola, quando ele dominava, o cara do Corinthians chegava. Toda vez que o Atlético ia pegar a bola, o cara do Corinthians chegava. Isso não é uma coisa do Milito treinar também só, isso é uma coisa que o Corinthians fez muito bem. Só que tem uma situação que sobre isso, que é o Atlético, desse jogo específico, ele errou muito passe bobo. Muito passe bobo. Muito passe bobo, principalmente na zona de defesa. E isso o Atlético geralmente não erra. Esse jogo errou muito. Assim, óbvio que tem jogo e jogo, mas assim, esse jogo em específico eu achei que foi isso. Sobre o Vera, o que me incomodou um pouco nele foi eu sinto que o Milito quer que ele faça a construção, quer virar o jogo, e isso eu acho que ele faz com certa qualidade. O que me incomodou ontem foi, eu senti o Paulinho e o Hulk muito preso dentro da zaga do Corinthians. E o Corinthians fez isso muito bem. E com isso atrapalhou demais ele achar esses caras, sabe? Então foi mais ou menos isso. Tem uma coisa, bom, militante argentino. Sim. E um argentino de verdade. Sim. Diferente do Exaustinho. Então, pode ser bom pro Exausto. Eu acho também. Tem um argentino sangue quente ali e fala, caralho, e aí, meu irmão? Que porra que é essa dele, daí? Né? Exato. Então, que porra que é essa daí? Vamos lá, meu irmão. Vamos acordar pra vida. Mas eu acho que quem tomar chamado no Galo é o Gustavo Scarpa, tá? Porque eu tô vendo ele andando com um cimento pendurado nas pernas, cara. Teve uma queda mesmo, Scarpa. Teve mesmo. Tem que... O que é? Dá uns skates pra ele, pra ver se ele, né, dá uma levantada aí. Dá uns skates sei lá. pra ele. Bragantino e Fluminense, Um o Flu... mágico.